Se Jesus não tivesse o poder sobre a vida e a morte, as suas promessas de salvação e de vida eterna não teriam crédito. Em outros milagres, vimos Jesus curar enfermos, repreender demônios e até mesmo transformar a água em vinho. Mas ele também queria garantir que aqueles que são chamados a segui-lo entendessem que Jesus poderia cumprir as promessas que estava fazendo. E antes que ele pudesse fazer isso, os seus discípulos precisavam entender que ele tinha o controle da vida e da morte. Essa é uma das razões porque a ressurreição do filho da viúva de Naim é tão importante. Acompanhe a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, que diz: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Que grande milagre Jesus realizou naquele dia! Glória a Deus! Amados, há algumas coisas impressionantes sobre este milagre. A primeira é que Jesus ressuscitou uma pessoa dos mortos. Isso já tinha acontecido antes no Antigo Testamento, mas sempre envolveu o profeta clamando a Deus para fazer isso. Jesus não age assim. Ele simplesmente ordena que a pessoa morta ressuscite. Jesus foi aquele que fez a ressurreição acontecer, pois ele tem todo o poder. Esse milagre era diferente do que ocorrera no Antigo Testamento. É por isso que todos ficaram possuídos de temor. O medo tomou conta das pessoas que foram testemunhas do milagre. Diante da intervenção divina, começaram a glorificar a Deus. Eles não tinham visto tal poder antes. Agora, imagine que você viu alguém que estava morto ser ressuscitado na sua frente. E não me refiro a meios médicos, como quando eles dão um choque no coração de alguém que não tem batimento cardíaco. Estou falando acerca de um homem que diz ao morto: levante-se. E a pessoa que estava morta regressa à vida. Ficaríamos absolutamente chocados, espantados. Daí a importância desse milagre, pois mostra o poder de Jesus sobre a morte, confirmando que ele tem poder para nos salvar dos nossos pecados, pois estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A segunda coisa que é impressionante é que nós vemos Jesus agindo por compaixão. Nós já vimos isso antes. Infelizmente, algumas pessoas afirmam que Deus não se envolve nos assuntos humanos. Outros lançam dúvidas sobre a existência de Deus ao declararem: bem, ele pode existir, mas também pode não existir. Esta é a posição que alguns agnósticos assumem. No entanto, o nosso Deus se relaciona conosco, está envolvido com o seu povo. Ele age por compaixão, por amor. Jesus não esperou que lhe pedissem ajuda. Cristo contemplou aquela viúva chorando e com certeza sabia quais eram seus sentimentos, pois lhe disse: não chores. E em seguida voltou a dar vida ao jovem. O Senhor não muda. É tão compassivo agora como quando operou aquele milagre. O cuidado de Jesus para com os que sofrem é o mesmo. Devemos guardar essa verdade em nossos corações e nos sentirmos fortalecidos.
Em todas as nossas aflições, devemos primeiramente recorrer a Jesus, o Filho de Deus, para obtermos resposta, consolação. Ele jamais falhará ou nos desapontará. Ele vive para fazer maiores obras do que as realizadas quando esteve nessa terra. É isso que a Bíblia afirma. Deus está intimamente envolvido com nossas vidas e na existência de toda a sua criação. E não só isso, Ele também é um Deus amoroso. É por isso que, primeiramente, Ele veio morrer pelos nossos pecados e agora trabalha em tudo para o bem do seu povo. Finalmente, esse milagre é tão surpreendente pelo fato de Deus, aquele que tem controle sobre a vida e a morte, não precisar de nós, mas mesmo assim, Ele nos ama. Ele tem compaixão de nós. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você tem compaixão por uma formiga? A maioria das pessoas não pensa se pode vir a esmagar uma formiga. Diferentemente, Deus sabe tudo sobre nós. Ele nos conhece de uma forma que nós próprios nem sequer conhecemos. Deus é todo-poderoso, perfeito, santo e justo. E olha para nós, pecadores, abominações aos seus olhos. Mas o Senhor cumpre o plano para nos purificar, nos restaurar a comunhão com Ele, nos salvar. Apesar de termos sido nós que rompemos esta comunhão. Esse plano teve um alto preço, custou a vida de Jesus, mas Ele cumpre sua promessa. A reação do povo que presenciou o milagre foi afirmar: Deus visitou o seu povo. Hoje, o Espírito de Cristo está entre nós, mas haverá um dia que Jesus retornará ao seu povo, a fim de que este nunca mais chore e todas as lágrimas sejam enxugadas de seus olhos. Como lemos nas Sagradas Escrituras, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É promessa dele e ele cumprirá. Amém.